vamos conversar um pouquinho sobre como organizar um projeto de venda de um espetáculo de teatro. Convido você a se colocar no lugar de alguém que vai escolher um espetáculo, que vai comprar um espetáculo, uma apresentação para uma situação específica. O que você gostaria de saber desse espetáculo? O que você gostaria de ver? Que material é esse? Como que você acha que esse material poderia brilhar os olhos da pessoa que está do outro lado e que vai ter que te escolher? Acho que essa reflexão ela é muito importante para a gente pensar visualmente em como eu vou apresentar o conteúdo desse espetáculo. Né? Assim, é muito difícil a gente pensar que um material vai ter que dar conta de tudo aquilo que aquele espetáculo, da potência daquele espetáculo, daquele encontro que acontece ali na hora do teatro, né? Artista e público. Mas ele tem que dar conta, ele tem que conseguir transmitir a essência daquele espetáculo. Então, na hora da gente formatar esse projeto de venda, é muito importante que a gente recolha as principais informações daquele espetáculo, que a gente saiba colocar ali no papel as coisas mais importantes que caracterizam e que marcam e que definem, assim, quase que unicamente o que aquele espetáculo tem, quais são os seus diferenciais. Então, para isso, assim, é muito legal que a gente tenha uma equipe de comunicação, né, assim, um designer ou uma pessoa apta também a escrever um bom texto para que a gente some essas características e especificidades desses profissionais ao material que a gente vai apresentar. Que a gente tenha também bons registros do nosso espetáculo, registros de foto, para que a gente possa ilustrar esse material com fotos que mostrem, né, assim, as especificidades do figurino, as marcas do cenário, as reações do público quando ele está assistindo aquele espetáculo, né? São coisas que na hora que você vai olhar um projeto, você fala assim, nossa, olha a reação dessa pessoa, que legal, né? São coisas que saltam aos olhos e que chamam a atenção. Nesse projeto é legal também que a gente consiga colocar ali, né, as informações básicas do nosso espetáculo. Qual é a sinopse desse espetáculo? Qual é o release desse espetáculo? Quais são as necessidades técnicas? Esse espetáculo pode ser apresentado em palco e também na rua? Qual é a dimensão mínima que esse espetáculo precisa para ser apresentado? Tem alguma característica particular? Eu preciso de um pé direito alto? Eu preciso de vara de cenário? Então, todas essas informações também são importantes que elas estejam ali. Então, assim, você, juntamente com a sua equipe, vai pensar quais são as especificidades que eu preciso colocar ali para o contratante, na hora que for comprar esse espetáculo, que ele saiba, né? A gente gosta muito de colocar também um link do registro audiovisual do espetáculo, né? Para que a pessoa tenha um gostinho ali do que é a apresentação em si. Porque nem sempre um contratante nos procura já tendo visto o espetáculo. Muitas vezes ele ouviu dizer. Então ele poder ver um pouquinho, né? Ainda mais assim no Maria Coutinho que tem essa coisa das canções serem executadas ao vivo pelos atores. Então isso também dá um gostinho, né, para a pessoa que está querendo comprar um espetáculo. É legal ver isso ali, né, na tela do computador ou do celular. Outra informação que a gente gosta muito de colocar nos nossos projetos de venda tem a ver com as publicações na imprensa que esse espetáculo teve. Ele recebeu críticas, né? Ele foi divulgado em algum jornal de relevância no seu município, no seu estado. Ele participou de algum projeto, alguma turnê que também foi noticiada na imprensa. Então, nessas matérias, elas também podem ilustrar esse projeto e podem qualificar o seu espetáculo, né? Elas dão um peso na hora da avaliação. Mostrar essa trajetória do espetáculo, por onde esse espetáculo passou. Ele estreou no ano X, circulou por 10 cidades, fez parte de 3 projetos, né? A gente tentar mensurar algumas informações também, porque a pessoa que vai contratar, né, assim, a empresa que vai contratar, ou quando você vai concorrer a algum edital, esses números, né, essa mensuração, esses indicadores, eles são elementos que muitas vezes são avaliados. Outra coisa que pode ser legal também para ilustrar esse projeto de venda são depoimentos do público. A depender da relação que você tem com o seu público, nas redes sociais ou mesmo pessoalmente, você pode coletar esses depoimentos, né, e colocar isso no projeto entre aspas ou de outra forma que você e seu designer achar interessante, mas a gente tentar passar para o contratante um pouco dessa percepção, né, qual que é a sensação que o público tem quando vê esse espetáculo. Né, qual que é o benefício que esse público sente ali na hora que está assistindo essa peça de teatro. A gente tentar passar isso nesse projeto de venda é um desafio muito grande e é algo que eu considero muito importante, porque normalmente quem compra um espetáculo de teatro está querendo provocar uma experiência
para um público específico. E às vezes as palavras, né, assim, um relato, um histórico, ela também não dá conta disso. Então, se a gente consegue aproveitar um pouco as experiências vividas por outras pessoas na relação com o nosso espetáculo, talvez a gente consiga se aproximar um pouco mais dessa demanda. Eu gosto muito de incluir no meu projeto de venda também um link com os riders técnicos de cada espetáculo. E esses riders, né, eu tenho espetáculos que podem ser feitos na rua ou no palco, eles são diferentes. E ali eu tenho as especificidades mínimas de cada espetáculo e as máximas, né, para eu ter pontos de diálogo com quem está querendo comprar esse espetáculo. Uma coisa que é muito legal da gente pensar quando a gente pensa assim, no projeto de venda é também questões que estão por trás do projeto em si. É legal você ter uma planilha ou uma organização ou ter isso sistematizado, os custos que envolvem o seu espetáculo. A gente falou um pouco disso em outro encontro, mas por que eu estou querendo relacionar isso com a venda? Porque às vezes a gente se depara com situações que assim, você está diante de um projeto super legal, de um contratante super legal, mas que não tem verba, que o recurso dele não paga o seu espetáculo. E aí, você tendo noção dos custos que estão relacionados à realização do seu espetáculo, você tem ali uma margem de diálogo e negociação com esse contratante. Então, você pode apresentar isso para ele, né? Assim, por exemplo, olha, esse seu cachê infelizmente não cobre o meu espetáculo, mas eu tenho muito interesse em fazer parte do seu projeto. O que a gente consegue? Assim, você consegue mão de obra local? Porque, na minha equipe eu preciso de X carregadores. Você consegue conseguir isso aí para mim dentro do seu projeto? Eu preciso de um cenotécnico para fazer a montagem desse cenário e ele tem um acompanhante. De repente você consegue esse acompanhante aí para mim e eu tiro ele da minha equipe. Então você tem a dimensão dos custos, né, e da equipe envolvida para realizar o seu espetáculo, isso também te dá uma margem de conhecimento e diálogo na hora de negociar uma venda. Então, assim, para além da forma como você apresenta graficamente, o conhecimento técnico específico do seu espetáculo é muito importante na hora dessa negociação. Como a gente percebeu aqui, existem diálogos entre várias frentes, né? Quando a gente então fala de um projeto de venda, eu estou falando de uma pré-produção, de um planejamento financeiro desse espetáculo, eu estou falando de um diálogo com a comunicação, que vai produzir releases, sinopses, fotos, registros desse espetáculo. As coisas estão todas interligadas. Então, é legal a gente pensar também que a gente construindo bases sistematizadas, né, do nosso repertório, a gente também está criando aí elementos para se desdobrar em outros produtos. Por exemplo, um projeto de venda, ele pode ser a base de um projeto de captação, ele pode ser a base de um book institucional que você vai apresentar para uma empresa específica para, né, tentar um apoio. Então são informações que vão sendo produzidas com cuidado, com qualidade e que elas podem ser reutilizadas para outras ações dentro do seu grupo de teatro. Então, se eu posso deixar aqui uma dica muito importante e que funciona muito pra gente no Maré-Cutia a cada empreitada, a cada espetáculo, construa esse conteúdo e esse material da melhor forma possível que você pode fazer naquele momento. Porque esse material certamente servirá de base para outros projetos e vá atualizando esse material, né? Porque, por exemplo, o projeto de venda que eu tenho hoje de um espetáculo que estreou há 5 anos atrás, certamente os dados deles hoje são outros. Então é importante também que a gente mantenha esse material atualizado. Né? Hoje a gente vive aí um momento onde as tecnologias elas estão efervescentes e estão gerando várias mudanças na nossa forma de produzir, né? Estamos todos aí confinados, sem fazer teatro e repensando a nossa forma de estar no mundo. Então também a forma de apresentar os nossos projetos ao mundo também sofrem mudanças, né? Então assim, certamente o audiovisual será um aliado nos próximos tempos, né, para a gente repensar um pouco essa forma de apresentar os projetos. Se você tem feito alguma coisa diferente por aí, não deixe de comentar. Até a próxima!